Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para mais uma aula de metalurgia dos não ferrosos. E a aula de hoje, né, a gente vai se dedicar a falar do alumínio. Então, e a parte 1, né? Então a gente normalmente divide as aulas em duas partes, né? Uma primeira parte falando de propriedades e aplicações, um pouco sobre a ocorrência do alumínio, quais os lugares mais importantes, o beneficiamento dos minérios, que minérios são esses, né? Quais os lugares onde esse minério, esses são os lugares importantes que eu havia dito, né? Os lugares onde esse minério é produzido, né? E aí depois finalizando com um pouco de sistematização de ligas, se houverem ligas, né? No caso do alumínio especificamente tem, então vocês vão ver informações sobre isso, tá? O alumínio, assim como o magnésio, ele faz parte de um dos metais considerado um metal de liga leve, né? Que a gente utiliza, uma das funções é se utilizando da baixa densidade do alumínio, tá? Então esse metal também é igualmente importante, ele é um dos não ferrosos mais importantes de todos, inclusive talvez dos metais que a gente utiliza e vê peças, talvez seja o mais importante que a gente tem, né? A gente tem a importância ali do manganês, que é utilizado no ferro, a gente tem também a importância do magnésio, que é utilizado em várias ligas leves, mas nenhum deles é tão utilizado quanto o alumínio, que a gente vê no nosso dia a dia vastamente, tá? Então vamos começar falando aqui, vou trocar de cor, porque eu não gostei muito dessa cor inicial aqui. Então vamos começar falando de propriedades e aplicações. Então vamos descrever o que me faz utilizar o alumínio, tá? Então existe uma gama de propriedades importantes. A primeira delas e a mais importante delas, né, a que mais chama atenção, é a densidade do alumínio. O alumínio tem uma densidade de 2,7 toneladas por metro cúbico. Não é mais denso, ele é mais denso que o magnésio, né? O magnésio tem densidade aqui para vocês lembrarem, densidade de 1,7, mas se a gente comparar com o aço, tá? O aço tem densidade de 7,9, ele tem uma densidade bem menor, né? Então, como um substituto do magnésio, talvez não seja tão interessante, embora ele tenha propriedades diferentes do magnésio, além da densidade, né? Então, por isso, aqui o alumínio possui ele possui uma aplicabilidade um pouco maior do magnésio devido às propriedades dele, que são um pouquinho diferentes da do magnésio. Eu vou começar a retratar um pouquinho delas aqui, tá? Ele é um metal bastante dúctil quando ele é puro, né? Então ele é dúctil quando puro. E uma outra coisa interessante, ele tem boas propriedades mecânicas, ele tem excelentes propriedades mecânicas quando ele é ligado a outros metais. Quando é ligado a outros metais. Então, as ligas de alumínio, elas têm propriedades mecânicas excepcionais, tá? A gente consegue durezas semelhantes às do aço, mantendo a ductilidade, tá? Então, por isso o alumínio é bastante utilizado no nosso dia a dia, tá? Porque ele consegue diminuir a massa de estruturas, mantendo propriedades mecânicas semelhantes às do aço, o que é ótimo para utilização desse metal, tá? E é ótimo para o uso final que a gente tem, tá? Ele também tem elevada resistência à corrosão, tá? Então tem elevada resistência à corrosão. Esses meus R's aqui não ficaram muito bons, né? Então vamos tirar eles daqui e botar uns
melhores, tá? Então ele tem elevada resistência à corrosão, mas é uma resistência à corrosão interessante. Por quê? Porque o alumínio tem muita afinidade para o oxigênio, ele oxida muito fácil. Então se eu colocar o alumínio aqui para um ambiente que possua oxigênio, o oxigênio vai reagir com o alumínio e vai oxidar o alumínio, formando uma camada de óxido. Ah, mas então por que tu está falando que ele é bom contra a corrosão? Essa camada de óxido, L2O3 aqui, ela é extremamente aderente à superfície e ela protege com que mais oxigênio vá até a superfície e continue corroendo. Então ela forma um filme fino de óxido de alumínio que impede o progresso da oxidação. Então forma uma camada passiva ali que não vai, que vai impedir a corrosão. Então por isso ele é uma excelente alternativa quando a gente busca resistência à corrosão. Então ambientes marítimos, por exemplo, é muito utilizado em esquadrias de casas, essas coisas, que ele tem uma boa resistência à corrosão a esses ambientes, tá? Então aqui é uma das importantes usos do alumínio é essa resistência à corrosão, mas lembrem-se, para eu formar esse filme de óxido, eu tenho que estar num ambiente rico em oxigênio. Tá? Se eu tenho um ambiente mais pobre em oxigênio, isso já não acontece tão legal assim, tá? Outra coisa, ele também é um bom condutor, ele é um bom condutor de calor e eletricidade. Então ele é um bom condutor de calor e eletricidade. Então dá para substituir o alumínio para a condução de eletricidade. E se vocês verem algum aquelas placas de resfriamento de computador, elas são feitas de alumínio, tá? Então daqueles dissipadores de calor, melhor dizendo, né? São feitos de alumínio. Por quê? Porque ele é um bom condutor de calor. Ele consegue tirar o calor da placa, tá? E liberar para a atmosfera, diminuindo assim a temperatura do que ele está tentando resfriar, tá? Então, e como condutor de eletricidade, a condução de eletricidade do alumínio é 70% a condução do cobre, tá? Mas lembrando, o cobre, por exemplo, ele tem uma densidade muito grande, né? Densidade 8,9, se não me engano, tá? Eu acho que é esse o valor, mas eu posso estar equivocado. Tá? Mas a densidade do cobre é 8,9 e a substituição do cobre para o alumínio reduz em 3, por um fator de 3, o peso da mesma estrutura dos condutores de cobre em relação ao do alumínio. Então é uma conta interessante de se fazer, dependendo do que tu precisa em relação a esses condutores elétricos. É óbvio que se tu precisa de eficiência, o alumínio não é o melhor metal, mas se tu precisa de redução de massa, aí o alumínio já começa a ser interessante para o uso em eletricidade. E de fato ele vem ganhando muito espaço porque ele também é mais barato que o cobre, tá? Então essa é um outro aspecto importante para a vida, né? Então aqui a ductilidade dele também pode ser explicada porque ele tem um retículo cristalino CFC, cúbico de face centrada, mais planos de escorregamento para deformação, e isso resulta em metais mais dúcteis, né? E por fim, só um dado que talvez seja importante, o ponto de fusão do alumínio é de 660 graus Celsius, tá? Então aqui a gente tem um apanhado geral das diversas propriedades do alumínio. Vamos dar uma olhada um pouco no que é, qual que é a utilização, as utilizações do alumínio, tá? Então o alumínio ele tem algumas utilizações que vocês veem no dia a dia, tá? Então as aplicações, dentro das aplicações aqui a gente tem o uso em embalagens, tá? Então tem várias embalagens feitas de alumínio, e uma delas é as nossas latinhas de refrigerante, tá? Pode ser considerado embalagem, e elas são feitas de alumínio, né? Então existe uma vasta gama de embalagens que utilizam latinhas de alumínio ou coisas semelhantes, tá? Aqueles filmes de alumínio e tal no Tetra Pak e tal, são alternativas, são coisas onde a gente vê o alumínio sendo utilizado. E é 30% do alumínio produzido no mundo é consumido através do uso de embalagens, tá?
E aí vamos para nossa próxima aplicação é na indústria automotiva, né? E de transportes. Tá? Quantos por cento é utilizado? 26% do alumínio é utilizado na produção, em alguma parte da produção de automóveis ou outros transportes, como por exemplo um avião. Um avião ele é feito, boa parte dele é feita de alumínio. Tá? A fuselagem do avião é feita por sinal. Agora, inclusive, tem um avião passando aqui em cima, não sei se o áudio foi captado, tá? Mas o avião, por exemplo, na fuselagem dele tem boa parte dele é feita de alumínio, tá? Porque o alumínio é um metal bastante leve, né? Então um avião que precisa estar voando, né, é bastante interessante. Você não quer voar numa coisa que não tem tanta estabilidade. Então quanto mais leve for um avião, melhor e mais fácil é de manter ele no céu. Então ali a indústria automotiva e os transportes como um todo, não só na aviação, mas se a gente for para transportes coletivos, também utiliza bastante alumínio, por ser um metal que diminui o peso, tá? Mantendo propriedades mecânicas. Sempre lembrando que o alumínio a gente consegue obter propriedades mecânicas similares às do aço, tá? O que é uma situação, uma propriedade bastante interessante, tá? Outra coisa, utilização na construção civil. Agora há pouco eu falei sobre esquadrias de lugares próximos ao mar, né? Então, essas esquadrias é considerado uma peça utilizada na construção civil, tá? Estruturas metálicas também utilizam alumínio, eventualmente, tá? Então, o alumínio ele tem um uso na construção civil, por exemplo, para fazer uma casa naquele estilo americano, utilizando drywall como material de construção. Eventualmente a parte metálica, a moldura ali do que o drywall é fixado, pode ser feito com alumínio, tá? E aí vamos para mais uma aplicação aqui, a última, não, a penúltima aplicação, que é a nossa indústria elétrica. Indústria elétrica, se beneficiando da boa condutividade elétrica do alumínio. Tá? Então 10% do alumínio produzido no mundo tem como destinação o uso na indústria elétrica e aí como condutor elétrico. Tá? Então é uma aplicação que vem crescendo, tá? Em função da redução de massa e também da redução de custos. Tá bom? E aí, por fim, a gente tem o uso em bens de consumo. Tá? E aí eu já vou explicar para vocês o que são bens de consumo. E cerca de 9% do alumínio é utilizado, consumido como bens de consumo. Tá? Então aqueles aparelhos domésticos que a gente tem, tá? Eventualmente alguns eletroeletrônicos, mas especialmente a louça não, desculpa, os talheres, essas coisas, com frequência, panelas, talheres, elas são feitos de alumínio, tá? Então, esse uso doméstico, tá? É um dos usos na forma de bens de consumo, tá? Outro uso também importante que se tem para o alumínio é o uso em eletrônicos, tá? Então, eletrônicos, eventualmente tem computadores, aqueles computadores da Apple, por exemplo, eles são feitos, o corpo dele, de alguns deles são feitos com alumínio. Acho que tem um iPhone também e tem diversos outros equipamentos eletrônicos que se utilizam de peças de alumínio, tá? E por fim, há alguns bens de consumo destinados à prática de esportes, como por exemplo o ciclismo, né? A gente eventualmente consegue encontrar bicicletas feitas de alumínio. Então são todos essas aplicações são aplicações dentro dos bens de consumo, coisas de alumínio que a gente encontra na vida real, tá? E aí vamos passar para uma outra parte, que é falar um pouquinho da ocorrência. Tá? O alumínio ele ocorre na forma de um óxido, tá? Um hidróxido. Na realidade, na forma de hidróxidos, tá? E o nome desse hidróxido o nome dado a ele é bauxita. Então, bauxita é o nome do minério de alumínio.
Só que o minério de alumínio bauxita é o termo designado para dar para a seguinte composição. Um minério que possui gibsita, vamos ver o outro aqui, boehmita e diásporo. Tá? A gibsita é o AlOH3, é o gama AlOH3. A boehmita é o gama AlOH, esse OH vem entre parênteses, e o diásporo é o alfa AlOH, tá? Então a bauxita na realidade é esses três minerais, tá? Numa proporção, num minério, tá? Onde eu posso explorar economicamente para a obtenção de alumínio. Tá? Então a bauxita está diretamente relacionada a valor econômico. Então, a bauxita é um minério onde eu possuo gibsita, diásporo e boehmita de uma forma que eu possa obter valor econômico disso. Tá? E aí a bauxita ela é interessante o seguinte, é que quanto mais gibsita ela tiver, tá? Mais fácil de minerar. Tá? Por quê? Porque lá na etapa seguinte, vocês vão ver depois, na próxima aula, tá? Que eu preciso de condições do tipo 140 graus Celsius por 1 hora a uma pressão de 400 kPa para fazer o processo de lixiviação, que vocês vão ver lá em hidrometalurgia o que é um processo de lixiviação. No caso específico de bauxitas mais ricas em diásporo e boehmita, a gente encontra um problema. Ou melhor, ela não é tão rentável. Por quê? Porque ela precisa de temperaturas na ordem de 180 graus, maior temperatura, por intervalos entre 2 e 4 horas a uma pressão de 800 kPa. Tá? Então, a bauxita, quanto mais gibsita ela tiver, mais valiosa ela é e mais fácil de eu poder chamar esse minério que tenha essa composição mineral desses três caras. Evidentemente que sempre tem minerais de ganga, tá? E o mineral de ganga mais popular não é o único, mas é o mais popular, é a sílica, tá? Então a sílica está sempre presente aqui junto das bauxitas. Tá? Evidente que tem outros minerais de ganga, como CaO e outros contaminantes, tá? Mas a bauxita ela precisa ter gibsita, diásporo e boehmita e ser explorada, ser passível de ser explorada economicamente, tá? Senão não é considerada bauxita, é só uma ocorrência de gibsita, diásporo e boehmita, tá? Ah, mas eu consigo achar uma bauxita que só tem gibsita? Não, seria o ideal, mas não é possível, tá? Então, a bauxita, na realidade, é um termo que a gente dá para um minério que depende de concentração econômica, né, de valor econômico, de viabilidade econômica de 3 outros minérios. Tá? Isso provavelmente porque a bauxita foi descoberta antes de conseguir se diferenciar a gibsita, diásporo e boehmita. Isso só foi diferenciado depois, mas aí o nome já tinha pego, né? Então as pessoas já chamavam a bauxita de bauxita e não fazia mais sentido chamar a bauxita de gibsita, diásporo e boehmita. Então, hoje em dia, a gente só faz essa observação importante, tá? E aí, dadas as condições necessárias, né? O Brasil é um país onde tem bauxitas riquíssimas em gibsita, tá? Então, é um país bastante privilegiado com os depósitos de bauxita, tá? E junto do Brasil, com importância também para a produção,
a gente tem aqui alguns países, tá? Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Os países são Guiné, tá? Maiores depósitos estão no Guiné, no país da África, tá? Austrália, tá? Austrália, China, o Brasil, e aí tem outros dois países também de importância, que é a Jamaica e a Índia. Tá? O Brasil responde por 9% da produção mundial. Tá? Existem países que possuem depósitos mais pobres, depósitos menos interessantes, não mais pobres, mas menos interessantes, que são depósitos onde boemita e diáspora possuem relevância maior. Tá? Esses países são, por exemplo, a França e a Hungria. Tá? Eu estou me esquecendo de um outro, mas esses países são secundários, então eu não vou abordar muito eles. Eu acho que é a Rússia, mas eu não tenho certeza. Tá? No Brasil, os nossos depósitos de alumínio estão localizados em dois estados. Um deles é o Pará e o outro estado é Minas Gerais, tá bom? Então, esses minérios, eles são obtidos no Pará e em Minas Gerais, eles passam por uma etapa básica de beneficiamento, tá? Então, vou falar um pouco do beneficiamento. O beneficiamento dos minérios de bauxita, né? Beneficiamento é basicamente que é cominuição. Então, a gente tem que encontrar o minério num teor bastante alto, que seja economicamente viável, e aí esse minério passa por uma etapa de cominuição, porque não tem como beneficiar a bauxita. O beneficiamento, ou melhor, o beneficiamento da bauxita é um beneficiamento químico, tá? E esse beneficiamento químico, ele é um pouco mais detalhado, já é uma etapa de metalurgia extrativa e a gente aborda na parte 2, tá? Então, a gente viu aqui nessa primeira parte as propriedades e as aplicações do alumínio, que são muitas, é um metal bastante relevante, né? Como ele ocorre, o que exatamente é uma bauxita, né? E aí depois a gente viu um pouquinho de onde que estão os depósitos de bauxita do mundo e como que ocorre o beneficiamento dos minérios, que vai para a etapa de produção de alumínio, né? A partir do minério, tá? E aí, ainda na aula de hoje, a gente vai para um corte agora e vamos para uma segunda parte, onde eu vou falar das ligas de alumínio, porque tem uma particularidade bastante interessante das ligas de alumínio e vocês precisam saber isso a título informativo, tá bom? Então, a gente vai agora para a segunda parte, eu vou pausar o vídeo e depois continuar e vocês só vão ver, evidentemente, a continuação do vídeo. Enquanto isso, eu vou apagar tudo isso aqui para colocar as informações sobre as ligas, tá bom? Vamos para a pausa. Então vamos continuar a nossa aula agora falando das ligas de alumínio. Então a gente tem ligas de alumínio, assim, sistematização, novamente, assim como a gente falou lá no zinco, da liga AZ91, a liga, acho que a outra que eu falei foi a AM, né? A AM90, se não me engano, uma coisa assim. Tá? E na liga de alumínio também tem uma sistematização, uns numerinhos que a gente pode usar, e aí a gente tem dois tipos de ligas diferentes, tá? A gente tem as ligas conformadas e a cara delas são 4 números diferentes, enfileiradinhos, tá? Então a gente tem ligas conformadas, e aí vou dizer alguns números de ligas conformadas aqui. Liga 2014, aí tem a liga 5052, tá? Dígito, aliás, O, tá? E a liga 4004, tá? São ligas que eu pesquisei aqui na internet e vi que são ligas bastante utilizadas. Tá, mas o que significa esse monte de número? 2014, 5052, 4004? Aqui, especificamente, no caso dessas ligas, eu só consigo falar sobre o primeiro número. Tá? Eu só consigo falar sobre o primeiro número. Os outros números vocês deveriam consultar na internet. Então, os outros números, vou botar uma lupa aqui, vocês têm que consultar na internet. E esse cara aqui é o temper. Tá? Então, esse cara aqui é o temper. O temper é
um estado microestrutural. Tá? Então, isso aqui reflete microestrutura. Tá? Então, eu vou chegar nessa parte aqui, mas vamos pensar, vamos entender o que esse primeiro número quer dizer. Né? Então, as ligas que tem como primeiro número o 1, elas são ligas que possuem uma quantidade de alumínio maior que 99%. Tá? Então, ligas começam com 1, elas são basicamente ligas de alumínio sem elementos de ligas. As ligas que começam com 2, tá? São ligas de alumínio com cobre. Então, são ligas que o cobre é o elemento de liga. Então, essa liga aqui, a gente pode dizer o quê? Que é uma liga de alumínio cobre. Tá? A liga que começa com o número 3, por exemplo, é uma liga que tem o manganês como principal elemento de liga. A liga que começa com o número 4 possui silício como principal elemento de liga. A liga que começa com o número 5, tá? Ela possui o magnésio como principal elemento de liga. Tá? Então aqui a gente tem uma liga, aqui, ó, essa liga aqui, ela é uma liga de alumínio e magnésio. Tá? Então, uma liga de alumínio e magnésio. E aqui a gente tem uma liga de alumínio silício. Tá? Tudo isso baseado nesse primeiro número aqui e nesse primeiro número aqui. Aí depois, como que eu sei do resto? O resto significa alguma coisa? Não, o resto não significa nada. Se um dia vocês se depararem com uma liga de alumínio, com a numeração, vocês vão poder dizer assim, ó, numerações desse tipo, 4 números seguidos, são ligas conformadas, tá? E aí eu vou completar aqui, ligas que começam com o número 6, são ligas de magnésio e silício, tá? Como elemento de ligas, elas possuem magnésio e silício, tá? Combinados. A liga com o número 7, elas possuem o zinco como principal elemento de liga. E já as ligas número 8, elas possuem outros elementos de liga. Tá? Então, e as ligas número 9 são ligas não usuais. Tá? São ligas totalmente, são ligas diferenciadas, tá? Especiais. Então, o que acontece aqui? A partir do primeiro número, a gente consegue identificar que elemento de liga, ou inclusive no caso do 1 aqui, se ela não possui elemento de liga. Isso aqui são para ligas produzidas através de conformação mecânica. Tá? Aí, qual que é a outra opção? Então, se tu está falando conformação mecânica, deve existir uma outra opção. A outra opção são ligas produzidas por fundição. Tá? E as ligas produzidas por fundição, o número, a sistematização delas tem uma carinha assim, ó. São 4 números também, x, 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 só que aí tem um ponto e aqui vem um segundo número. Tá? Então, eu vou mencionar, ela também tem temper, eventualmente, depois ali tem um temper, tá? Uma letra depois do número, que fala sobre microestrutura, e eu vou fazer comentário sobre esse temper depois. E também eu vou fazer comentário sobre o que vem depois desse ponto aqui. Mas aí vamos pegar algumas ligas aqui. Tá? A gente tem a liga 413.0, tá? A 413.1, tá? E aí eu vou pegar mais uma, 326.0 e a 326.1, tá? Para explicar o que vocês podem tirar dessas ligas. Então, assim como nas ligas conformadas, as ligas que começam com 1, tá? Elas são ligas de alumínio com uma porcentagem maior que 99,0% de alumínio. Tá? As ligas que começam com 2, elas têm como elemento de liga o cobre. Tá? As ligas que começam com o número 3, como essa 326, elas têm como elemento de liga o silício e elas podem ter, além do silício, cobre e ou magnésio. Então pode ter só cobre, pode ter só magnésio, silício e cobre, né? Desculpa, ela pode ter silício e cobre, silício e magnésio, e inclusive ela pode ter silício, cobre e magnésio, tá? Então
Esse é o tipo, o que a gente pode dizer da 326.0 e ponto 1 por enquanto? A gente pode dizer que ela tem como elemento de liga, uma liga de alumínio, possui como elemento de liga o silício, cobre, magnésio, ou silício, cobre, ou silício e magnésio, tá? E aí, as ligas que tem o número 4, elas possuem o silício como principal elemento de liga. Liga que começa com o número 5, ela possui o magnésio como elemento de liga, tá? As ligas de número 6 são as não usuais, tá? Usuais aqui, são as ligas não usuais, que não são muito comuns, né? E a liga número 7, ela possui o zinco como principal elemento de liga, tá? E a liga número 8, ela possui o estânio como principal elemento de liga, e a liga número 9 possui outros como principal elemento de liga, tá? Outros elementos como principal elemento de liga, tá? E aí aqui, na liga que começa com o número 4, aqui, devido ao número 4, a gente vê que ela tem silício, é uma liga de alumínio, silício, tá? E a liga que possui o número 3, tá? Essas duas, tá? Aqui também valeu para essas duas aqui, tá? Elas são ligas que possuem alumínio, silício mais cobre e ou magnésio, tá? Então é cobre e magnésio, pode ser cobre e magnésio, pode ser cobre sozinho ou pode ser magnésio sozinho, tá? Então alumínio, silício, cobre, alumínio, silício, cobre, magnésio ou alumínio, silício e magnésio, tá? Então essas são as opções dessa liga, tá? E o que significa esse número aqui depois do ponto, tá? Se eu tenho o número 0 depois do ponto, essa liga é uma liga que está na forma de uma peça, então uma liga acabada. Se eu tenho o ponto 1 e o ponto 2, eu tenho um intermediário, que é um lingote, tá? Então um lingote ele pode ser refundido para fazer uma outra peça. Então nesse caso aqui eu tenho o lingote, tá? Que pode ser refundido. Aqui parece que eu estou escrevendo um têmpero, né? Aqui eu tenho um lingote e aqui eu tenho um lingote. Aqui já é uma peça acabada, entendeu? Então assim que vocês identificam as ligas de alumínio. Aí o têmpero, o que significa? O têmpero é uma tabela de letras que a gente pode usar depois das ligas, serve tanto para as ligas fundidas quanto para as ligas conformadas, para falar da maneira como está a microestrutura dessa liga. Então um têmpero ele pode dizer, por exemplo, no caso do têmpero O, se não me engano, ele está envelhecido. Envelhecido, tá? E como que vocês sabem, onde que eu aprendo o que são os têmperos e como que funcionam os têmperos? Vocês vão ter que ir lá na disciplina de tratamento térmico, tá? Então, na disciplina de tratamento térmico, vocês aprendem sobre o têmpero das ligas, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente acabou vendo bastante coisa, uma aula bem densa, né? Porque o alumínio também é um metal bastante importante. A gente viu as propriedades do alumínio e as principais aplicações desse metal que tem bastante importância, né? E a ocorrência, particularidades sobre a bauxita, os lugares onde a gente encontra a bauxita, os tipos de bauxitas diferentes, né? Que tem aquelas bauxitas mais ricas em gipsita, que é o que a gente mais prefere, e aquelas mais ricas em diásporo e boemita, que são depósitos mais secundários, de não tanto valor agregado, né? E aí depois a gente viu um pouquinho do beneficiamento, bastante simples, porque o beneficiamento do minério de verdade ele é químico, né? Já é uma etapa de metalurgia extrativa, e por fim a sistematização de ligas, tá? Então o que eu tinha para dizer para vocês de alumínio era isso, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês estejam aptos a responder os questionamentos do exercício, tá bom? Então, tchau, tchau, era isso que eu tinha para falar para vocês.